Começamos mais um Sapiência Produtiva, seu podcast diário que te ajuda a ser mais sapiente e produtivo. Hoje a gente vai analisar algumas estratégias bem intrigantes sobre relações de poder, sabe? São ideias tiradas do livro As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. É uma exploração de como essa dinâmica da influência funciona mesmo, né? Com os exemplos históricos que são, olha, no mínimo marcantes. A ideia aqui é tentar entender essas táticas que, bom, moldaram eventos lá atrás e que talvez ainda influenciam o nosso dia a dia. Exatamente. E o nosso foco aqui não é dizer faça isso, né? Longe disso. É mais assim, desmontar a mecânica por trás dessas leis. São observações mesmo sobre como as pessoas agem quando buscam poder ou tentam manter o poder que já têm. Vamos dar uma olhada em 3 táticas específicas hoje, para entender a lógica delas. Legal, então vamos começar com a Lei 1. Não ofusque o brio do mestre. Isso soa meio contraintuitivo, né? A gente pensa que mostrar muito talento é sempre positivo, mas o livro diz que, isso pode gerar insegurança em quem está acima. Tem aquele exemplo do Astor e Manfredi, o príncipe lá de Faenza. Uhum. Ele era tão, assim, carismático, brilhante naturalmente, que a própria presença dele fazia o César Borgia parecer, sei lá, menos especial. Pois é. E o resultado, mesmo o Borgia tendo poupado ele no início, depois acabou eliminando o rapaz. O ponto crucial aí é como lidar com a vaidade e, bom, a insegurança que podem pintar em quem está no comando, né? A estratégia que o livro sugere não é para ser medíocre, claro, mas para ser mais tático. Tipo, fazer o mestre parecer mais inteligente, talvez jogar uma ideia boa sua como se fosse dele. Atribuir a ele. É lá pedir um conselho, sabe? São jeitos de manejar a percepção dos outros, para você não ser visto como uma ameaça direta. E assim você mantém um certo controle sutil da situação. É sobre dosar o quanto você mostra da sua capacidade. Mas isso não acaba criando um ambiente meio, sei lá, falso? Onde a gente deixa a autenticidade de lado só pela estratégia? Olha, é uma questão super válida. O livro, na verdade, apresenta isso mais como uma observação de como as coisas costumam funcionar em certas dinâmicas de poder, sabe? Não necessariamente como deveriam ser. Reconhecer essa dinâmica pode ser por si só uma ferramenta de defesa, para entender onde você está pisando, mesmo que depois a pessoa escolha agir de forma mais aberta, mais transparente. É mais ter consciência das possíveis reações das pessoas quando percebem poder ou talento nos outros. Entendi. Faz sentido pensar por esse lado da consciência, né? De entender o jogo. E seguindo essa linha de gerenciar o que os outros percebem, a gente chega na Lei 3. Oculte suas intenções. Aqui a tática é basicamente manter o pessoal no escuro sobre o que você realmente quer. Uhum. A lógica é que, se ninguém sabe seu objetivo de verdade, fica difícil para eles prepararem uma defesa, né? O livro até usa o exemplo daquela cortesã famosa, a Ninon de L'Enclos, ensinando o Marquês de Sévigné. Isso. É ótimo esse exemplo. Ela aconselhou ele a usar umas pistas falsas, sabe? Demonstrar uma indiferença meio calculada, até provocar um pouquinho de ciúmes para confundir a condessa que ele queria conquistar. A ideia era desorientar ela totalmente antes de mostrar o interesse real. E o que aconteceu? O Marquês, afobado, foi lá e declarou o amor dele direto. E aí, pronto. Quebrou o encanto todo, deixou tudo óbvio demais e perdeu aquela vantagem do mistério, né? É aquela velha história de que o desconhecido atrai, né? E confunde também. Exato. Isso explora muito a nossa tendência de, bom, confiar nas aparências ou de preencher as lacunas com o que a gente acha que é. Então, se você apresentar um objetivo que é só um chamariz ou manda sinais meio contraditórios, você acaba criando uma cortina de fumaça. O Bismarck mesmo fez algo parecido, né? Apoiou publicamente uma causa que ele nem gostava tanto, só para enganar os rivais sobre os planos reais dele para a unificação da Alemanha. A dissimulação vira uma ferramenta mesmo. Essa necessidade de controlar a informação parece ser um fio condutor aqui. E isso leva a gente para uma lei que soa bem mais, assim, direta. Até brutal. A Lei 15. Aniquile totalmente o inimigo. Essa é forte. A ideia aqui é que um inimigo que você considera perigoso, se não for completamente neutralizado, ele vai se recuperar e, bom, vai buscar vingança. Não dá para deixar nem a brasa acesa, senão a fogueira volta, né? A imperatriz Wu Zetian, lá na China, é citada como exemplo disso.
Eliminou os rivais um por um, de forma implacável. Essa lei opera numa lógica de prevenção, assim, bem radical. O argumento é que ter clemência ou fazer uma negociação só parcial pode ser, paradoxalmente, mais arriscado no longo prazo do que eliminar a ameaça de vez. O inimigo que você poupa pode ver essa misericórdia como fraqueza, sabe? Ou só usar esse tempo para se reorganizar e voltar mais forte. Nossa! Claro que a aplicação disso hoje raramente é literal, né? A gente pensa mais em termos de neutralizar completamente uma oposição ou concorrência em ambientes competitivos, sei lá, negócios, política, de um jeito que não sobre espaço para retaliação depois ou para aquela ameaça ressurgir. É uma perspectiva bem fria sobre conflitos, realmente. Neutralização total em vez de, sei lá, convivência ou tentar uma reconciliação. É difícil não pensar nas consequências disso. Sem dúvida. A lei descreve uma abordagem implacável mesmo, que foi observada em figuras históricas que conseguiram consolidar o poder de forma duradoura, mas em ambiente de muita instabilidade, muito risco. De novo, a questão é mais entender a lógica por trás da tática. Uma lógica que prioriza a segurança e a permanência no poder acima de outras coisas. Entendi. Recapitulando então o que a gente viu, falamos da importância de gerenciar a percepção dos superiores para não parecer uma ameaça, da estratégia de ocultar as intenções reais para manter os outros meio perdidos, Exato. e dessa lógica mais radical de neutralizar completamente as ameaças para evitar problemas futuros. São táticas que mexem muito com psicologia, com dissimulação e uma análise bem calculista do poder, né? São padrões, né? Padrões de comportamento e estratégia que o Robert Greene foi lá e identificou ao longo da história. O interessante mesmo é a gente refletir sobre como a simples consciência dessas dinâmicas, mesmo que a pessoa não tenha a menor intenção de usar essas táticas, como essa consciência pode impactar o jeito que ela navega nos relacionamentos e nos ambientes, sejam profissionais ou sociais. Conhecer essas táticas pode acabar funcionando como um escudo, sabe? Uma forma de entender melhor o que os outros estão fazendo e não ser pego de surpresa. Talvez o maior poder que está aí seja o do conhecimento mesmo. Gostou? O link para adquirir o livro está na descrição. Curta e comente se gostou. Coloque a sua sugestão para o próximo livro e nos siga ativando o sininho para receber nosso conteúdo e se manter sempre sapiente e produtivo. Sapiência Produtiva, o podcast que te torna mais sapiente e produtivo.